Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo ao ar livre eu venho hoje comentar os áudios que foram revelados pelo site Intercept Brasil sobre as conversas do Dallagnol e do Sérgio Moro. Esses áudios foram revelados pelo Intercept no dia 9 de junho. Essa gravação está sendo feita agora no dia 11 de junho, hoje é dia 11, 2 dias depois que as gravações foram liberadas, foram mostradas. Eu esperei os eventos ganharem uma certa repercussão e amadurecerem um pouco. Praticamente todas as mídias de esquerda estão falando desse assunto, teve muita repercussão nas mídias de esquerda e também nas mídias internacionais. As mídias de direita, num primeiro momento, tentaram abafar o evento, principalmente a Rede Globo, ela quis abafar esse evento, mas ela está sendo obrigada a tratar desse assunto e outras mídias de direita também estão sendo obrigadas a tratar desse assunto, embora a direção geral das mídias de direita seja no sentido de tentar abafar o assunto, ou de amenizar as implicações desses áudios. E muitos dos meus seguidores aqui no canal me perguntaram se essas revelações poderiam mudar a direção das previsões e dos prognósticos que normalmente eu faço sobre astrologia política, sobre previsões de astrologia política. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, eu sou astrólogo, psicanalista e filósofo, e eu trato de conteúdos dentro dessas áreas. O principal conteúdo que eu produzo aqui é astrologia, mas eu também vou interagindo alguns recortes, alguns conteúdos de filosofia e psicanálise para analisar fenômenos humanos, inclusive fenômenos políticos. A minha orientação política, de uma forma geral, é uma orientação progressista de esquerda e eu produzo conteúdo a partir desses conhecimentos que eu falei para vocês. E assim, as minhas previsões eu coloco numa playlist de astrologia política. Vocês podem ir na playlist de astrologia política do canal. Eu tenho previsões desde meados de 2016 até o momento atual. E assim, quem acompanha meu trabalho, eu já falei isso em vídeos anteriores, as previsões normalmente não aparecem positivas para o campo progressista de esquerda. Não tem aparecido. De uma certa maneira, tem se consolidado nas técnicas de previsão que o cenário político não está positivo para a esquerda, pelo menos até 2022 e 2023, pelo menos até essa data. Eu ainda não analisei os anos posteriores, os anos seguintes, mas até 2022 e 2023 as coisas não estão muito boas para o campo progressista de esquerda. Mas também nos meus vídeos eu digo que se acontecer um evento marcante, um evento altamente impactante, pode ser que essas previsões mudem, Tudo é possível, nada no universo é impossível, Tudo pode acontecer. Então, pode ser que a direção dessas previsões mudem se acontecer algum evento bem impactante, um evento importante que mude a direção do fluxo geral das previsões. E as pessoas me perguntam, será que é agora? Será que esse evento aí do Intercept, divulgando os vídeos do Dallagnol e do Moro, será que isso teria um impacto para, por exemplo, derrubar o golpe, libertar o Lula e atuar a favor da esquerda? Então, eu sou muito cético, quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou muito cético para um tipo de mudança tão positiva, tão favorável assim, Eu ainda acho que mais coisas precisam acontecer, mais eventos precisam amadurecer para ter uma mudança no fluxo do destino. E eu nem preciso abrir um mapa astral para saber se o Lula vai ser libertado agora, por exemplo, Muita gente me pede isso. Abre um novo mapa horário ou um mapa astral para ver se o Lula vai ser libertado agora, se o golpe vai ser derrubado e por aí vai. Mas esse tipo de mudança não é algo tão simples, tão fácil de acontecer. Eu entendo que esse golpe que foi engendrado no Brasil, no nosso país,
ele é um golpe que foi arquitetado ao longo de muitos anos, tá? Na verdade, existe aí um planejamento de muitos anos para engendrar esse golpe. E muito dinheiro já foi investido em cima desse golpe, né? A gente precisa entender que o golpe que levou à prisão do Lula, que levou ao impeachment da Dilma e que também levou à ascensão da direita no poder, inclusive da ultradireita ou da extrema-direita no poder com o Bolsonaro, tá? Toda essa conjuntura de golpe, ela foi engendrada ao longo de anos e envolveu muito investimento, né? Os verdadeiros adversários não são realmente o Bolsonaro, não são realmente o Dallagnol, não são realmente o Sérgio Moro, tá? Eles não são os verdadeiros adversários e os verdadeiros idealizadores do golpe. O que eles são realmente são os fantoches do golpe, né? Eles são os executadores como fantoches do golpe, mas não são eles que engendram o golpe, não são eles que estão por trás da sustentação desse golpe contra o PT e contra a esquerda no Brasil, tá? Quem está por trás disso são grandes empresas estrangeiras, são grandes multinacionais, especialmente dos Estados Unidos e algumas da Europa, interessadas nos recursos naturais do Brasil. O Brasil é um país realmente muito rico em recursos naturais. E aí a gente pode incluir o petróleo, pode incluir as reservas de água potáveis do Brasil. O Brasil é o país que tem a maior diversidade do mundo e que tem uma série de recursos, isso desde sempre. Inclusive na época colonial, né, vamos voltar lá no Brasil colônia, na época da colonização de Portugal sobre o Brasil. O Brasil sempre ocupou um papel de um país explorado, né? O Brasil sempre teve seus recursos explorados. Foi assim com Portugal, teve um período assim com a Holanda, depois com a Inglaterra, e hoje é com os Estados Unidos e uma parte da Europa. Então, o Brasil sempre ocupou esse lugar na geopolítica mundial, tá? Então, o que está por trás do golpe é exatamente essa conjuntura geopolítica, que sempre coloca o Brasil como um país a ser explorado, um país a ser colonizado, né? De alguma maneira. Teoricamente, o Brasil hoje é um país independente, tem a sua soberania, né? Isso, em termos, digamos assim, formais, o Brasil é um país independente e soberano. Mas de um ponto de vista crítico, né, o Brasil ainda é um país colonizado, na verdade pela cultura norte-americana, né, pela cultura e pelo poder econômico e militar dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que em espaços de poder político e também em espaços de poder da mídia, existe uma infiltração de personagens estratégicos que visam dar sustentação ao golpe social, político, que atualmente está sendo feito no país. Golpe esse que levou ao poder a extrema-direita. Então vejam, reverter essa situação não é uma coisa tão fácil assim, tá? Não é uma coisa tão fácil. E aí, assim, dentro dessa linha de raciocínio, eu não preciso abrir um mapa astral para saber se essas revelações do Intercept vão culminar na libertação do Lula ou numa reversão do golpe, tá? Eu acredito que não, eu sou muito cético com relação a essa possibilidade. Porém, eu tenho que reconhecer que foi muito positivo, sim, né? Está sendo muito positiva a repercussão que está tendo na mídia nacional, tanto de esquerda quanto de direita, quanto nas mídias internacionais, sobre essas gravações que expõem o Sérgio Moro e o Dallagnol, porque fica muito evidente que o julgamento do Lula é cheio de vieses, né? É cheio de intencionalidades, e que esse julgamento do Lula, essa prisão do Lula, tem sim a característica de uma prisão política, com a finalidade de não permitir que ele se candidatasse e concorresse às eleições presidenciais.
O Lula, ele tem aí uma história, né, de lutas, uma história muito antiga de lutas e de conquistas a favor das classes populares. Ele fez muita coisa boa para a população, tá? Isso, e não há como negar isso, né? Isso é muito palpável, existem estatísticas, né? O Lula investiu muito no campo da educação, criou muitos programas sociais favoráveis para as classes populares. Então, assim, num país como o nosso, tá, gente? Assim, o Brasil, ele tem 518 anos de existência. Os 13 anos do governo do PT, na verdade, é muito pouco para mudar tudo o que aconteceu ao longo dos 500 anos anteriores de existência do Brasil, né? O Brasil, ao longo dos seus 500 anos, foi um país muito explorado, é um país que sempre teve uma elite muito retrógrada no poder, né? Então, uma elite que sempre explorou o povo. Se a gente voltar em governos anteriores ao PT, governos que inclusive eu vivi, tá? Porque eu vivi durante o governo do Fernando Collor, eu passei pelo governo do José Sarney, eu passei pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Eu peguei o finalzinho da ditadura militar, eu tenho 46 anos, tá? Então eu passei por todos esses governos anteriores aos 13 anos do governo do PT. Né? Então, eu tenho a memória do quanto esses governos foram ruins para a população, para as classes mais populares. E se você estuda um pouco de história, né, e para isso existem livros, existem documentos históricos, a gente sabe que a maioria dos governos, e mesmo durante o período imperial do Brasil, né, a população sempre foi de alguma maneira massacrada, foi de alguma maneira oprimida, manipulada. Então isso é tradicional ao longo dos mais de 500 anos da história do Brasil. Então o governo do PT, enquanto um governo popular durante 13 anos, na verdade é algo que saiu totalmente da regra da história do Brasil. Né, saiu totalmente da regra da história do Brasil. E a elite nacional nossa, que é extremamente retrógrada, não suportou isso, não aguentou isso, e ainda tem o apoio das elites internacionais, de empresas multinacionais, de bancos, que têm interesses nas riquezas do nosso país. E é esse grupo que engendra o golpe, é esse grupo que está por trás do Bolsonaro, que está por trás do Sérgio Moro, que está por trás do Dallagnol. Então esse grupo que inclusive controla as principais mídias, né? As principais mídias do Brasil, elas são controladas por famílias extremamente ricas, tradicionais e retrógradas. Então, assim, lutar contra essa estrutura toda é muito difícil. Então não vai ser um evento como esse, por mais impactante que ele tenha sido, que vai derrubar esse golpe, que vai mudar a direção das previsões. Porém, foi um evento importante. Tá? Assim, na verdade, o Intercept ter exposto essas gravações do Sérgio Moro e do Dallagnol, isso foi muito importante, está tendo um impacto, a esquerda está fazendo um barulho tremendo em cima disso, e é para continuar fazendo, porque isso vai desgastando o governo Bolsonaro, isso vai desgastando o governo do golpe, isso desgasta a imagem do Sérgio Moro, do Dallagnol, e está, assim, esse caminho é o caminho correto. Vai ter uma greve no dia 14 de junho, uma greve geral, ela é importante também, ela ajuda a desgastar as bases desse governo, que inclusive está perdendo popularidade, né? E vai chegar uma hora que vai perder tanta popularidade que vai se tornar um governo insustentável, né? Então o que está acontecendo agora é importante. Eu não vou abrir um mapa astral, tá, gente? Como teve muita gente que me pediu para abrir um mapa astral para ver se o Lula vai ser libertado ou se a direção das previsões vão mudar, eu não vou abrir um mapa astral para cada evento, para cada bomba que acontece, tá? E eu queria explicar isso agora aqui para vocês, tá? O que precisaria acontecer, tá? Essa é uma boa pergunta. O que precisaria acontecer para mudar a direção do destino, para mudar os prognósticos políticos do país? O evento que eu acho que precisa acontecer é mais impactante ainda do que, por exemplo, a exposição dessas conversas
dessas gravações do Dallagnol e do Sérgio Moro, tá? Eu quero lembrar vocês que, na verdade, esse conluio entre Sérgio Moro e o Dallagnol não é uma novidade, na verdade. Tá? Não é uma novidade. A esquerda sempre soube disso. Existem, assim, na verdade, além dessas gravações, existem muitas fotos do Sérgio Moro, por exemplo, com Aécio Neves, do Sérgio Moro com Temer, do Sérgio Moro com lideranças do PSL, com o Bolsonaro. Então, assim, a própria imagem das fotos, elas não são inocentes, elas não são fotos que não têm significado nenhum, como o Sérgio Moro gosta de dizer. O Sérgio Moro diz que ele é uma figura pública, então ele tem mesmo, pode acontecer dele tirar fotos com todo mundo. Mas ele tira fotos com os aliados dele, essa que é a grande verdade. Então, assim, não é nenhuma novidade o conluio entre Sérgio Moro e Dallagnol, tá? Ou os procuradores da Lava Jato. Os próprios advogados do Lula já tinham denunciado isso para a Comissão de Direitos Humanos da ONU no ano de 2016. E não à toa, a ONU tinha solicitado que fosse liberado para o Lula poder se candidatar. Né? Mas o nosso judiciário rejeitou isso. O nosso judiciário simplesmente rejeitou essa ordem da ONU que veio 2 vezes para o Brasil. Né? Essa ordem da ONU para o Lula poder se candidatar veio 2 vezes e foi ignorada 2 vezes pela nossa estrutura judiciária do país. Tá? Então, assim, na verdade, essas gravações, elas têm um impacto porque constituem uma prova muito concreta do que está acontecendo, mas não é uma novidade. E, na verdade, a mídia de direita, ela está correndo, tá? Ela está se esforçando bastante para minimizar o impacto dessas gravações. Hoje mesmo, durante o horário da manhã, a Rádio Jovem Pan bateu na tecla de que tudo que foi falado nas gravações não tem nada de ilegal, não tem importância nenhuma. Uma procuradora da Lava Jato foi na Rádio Jovem Pan para dizer que é normal um procurador da Lava Jato conversar com um juiz como o Sérgio Moro, tá? Como um juiz que está julgando os problemas envolvendo a Lava Jato. Né? Então, a Rádio Jovem Pan tentou passar a imagem de que isso é normal. E a Rede Globo, no programa do Fantástico, também alegou que não tem nada de ilegal nas gravações. Elas podem ter um problema de ordem ético, mas não são ilegais. Tá? Então, a Rede Globo tentou minimizar o acontecimento. E é essa a direção da mídia dominante de direita. Mas o barulho que a esquerda está fazendo está tão grande e a repercussão internacional está tão grande que está difícil abafar o impacto e a importância dessas gravações. E como o Intercept ainda vai trazer mais gravações, pelo menos essa é a promessa e eu espero que aconteça, então vai ficar mais difícil ainda abafar esse escândalo. Mas assim, um evento que eu acho que seria mais marcante para realmente mudar a direção dos prognósticos políticos, na minha opinião, tem que ser um evento de maior intensidade, de maior coesão do grupo da esquerda, né? E que consiga cooptar o máximo possível a população. Né? E isso é o que aconteceria numa greve geral, mas não numa greve geral de um dia. Na minha opinião, eu acho que a greve tinha que ser uma greve de vários dias, nem que seja, por exemplo, uma semana ou 2. Por quê? Porque uma greve maior, não uma greve de um dia, mas uma greve de uma semana ou 2, ela teria um impacto muito forte exatamente nos setores que engendram o golpe. Tá? Porque quem engendra o golpe é a grande elite, são as grandes multinacionais, são os grandes bancos, né? São empresas internacionais. É essa elite que engendra o golpe. Então, teria que ser um evento que demonstre o poder da população como um todo e que tenha um impacto de alto alcance nesse grupo. Tá? Porque, na verdade, quando a gente fala de política, tá, gente? O poder ele vem de todas as direções. A elite tem poder, mas o povo também tem poder. Tá? As camadas sociais populares também têm poder. Trabalhadores também têm poder.
né? Só que o que acontece? Todo mundo tem o seu poder e a sua influência, mas existe um desequilíbrio nas forças de poder. Uma elite minoritária, ela tem maior capacidade financeira, né? Porque o dinheiro realmente ele engendra poder, né? As classes sociais e populares também têm poder, tá? O poder emana do povo, mas tem que ter união, tem que ter coesão, a população tem que estar totalmente coesa. E o que tem atrapalhado, na minha opinião, a população e o campo de esquerda tem sido certas divisões, certas fragmentações. Não é todo mundo na esquerda que defende a pauta Lula livre, não é todo mundo na esquerda que defende a pauta Lula livre. Tem muita gente na esquerda que não gosta das pautas identitárias, por exemplo, para LGBTs, negros, mulheres, quando na verdade essas pautas são importantes dentro da esquerda. Então, tem algumas divisões dentro da esquerda, entre petistas e seguidores do Ciro, e também quem segue o PSOL. Então, tem algumas divisões que nesse momento, tá? No momento de combate ao golpe, essas divisões não deveriam acontecer, essas fragmentações não deveriam acontecer, né? E até assim, pensando em termos astrológicos, tá? Eu vou para terminar esse vídeo, dar uma explicação final. A astrologia, ela tem muito a ver, tá? Se você quer mudar um destino que está previsto astrologicamente, isso tem muito a ver com energia mental, com coesão, com foco mental, né? Então, na verdade, a gente precisaria ter um campo de esquerda totalmente coeso, totalmente unido, em concordância com a direção da resistência, né? Para focar toda a energia mental coletiva para poder mudar a direção do destino, a direção das previsões. Isso que eu estou falando é uma concepção esotérica, não é uma concepção científica, tá? Mas em astrologia, seja num âmbito individual ou num âmbito de grupo, se você quer mudar um destino que foi previsto, né, uma previsão que foi prognosticada, se você quer fazer isso, é necessário concentração de energia psíquica, seja individual ou coletiva. É necessário concentração de energia mental. E assim, você só consegue concentração de energia mental, individual ou coletiva, tendo foco absoluto, coesão absoluta, não pode ter dúvida. Senão você não consegue mudar o destino, tá? A astrologia nesse sentido, tá, gente? Ela está muito mais próxima da magia e da alquimia do que da ciência, tá? A astrologia não é ciência realmente. A astrologia pode dialogar com a ciência, mas a astrologia não é ciência. Ela, até assim, a astrologia, na sua história de 6.000 anos, a astrologia está muito mais próxima da magia e da alquimia do que de qualquer coisa. E assim, o pensamento mágico, o pensamento alquímico, é um pensamento de foco mental, de manipulação de energia. Então, no momento em que você faz uma previsão, você só consegue mudar essa previsão se você tiver foco total e absoluto, foco mental, energético, total e absoluto, para mudar o fluxo da direção do destino. E aí, com esse foco, com essa energia mental, você pode engendrar um evento concreto que mude a direção e o fluxo das previsões. Tá? E no âmbito político coletivo do Brasil atual, ainda não aconteceu isso. A esquerda não está unida, ela está fragmentada, não consegue chegar a um ponto de coesão para reunir energia mental suficiente e engendrar um evento realmente marcante, de longa duração, de alto impacto, que mude a direção das previsões. Tá? Por isso mesmo que dentro dessa lógica que eu falei para vocês, um evento que eu acho que poderia mudar as previsões seria realmente uma manifestação popular de maior duração, de maior coesão, de união de todos os segmentos da esquerda, né? De todos os grupos identitários, LGBTs, mulheres, negros, todos, tá? Na mesma causa. Os trabalhadores, a causa operária teria que estar junto, e até outros grupos que normalmente são esquecidos, tá? Como, por exemplo, pessoas com deficiência, que tem muito a perder com esse governo atual, populações carcerárias, ou famílias de populações carcerárias,
né? Já que as populações carcerárias não vão poder participar de manifestações, mas as famílias podem. Então, assim, grupos que são segregados em todos os âmbitos, né, as classes populares, teria que ter uma reunião total e absoluta desses grupos numa manifestação de longa duração, de alto impacto, a ponto de afetar essas elites, essas grandes elites nacionais e internacionais, que na verdade são elas que sustentam o golpe. Tá? No fundo, a gente debate muito sobre o governo Bolsonaro, que deveria, de repente, sair, né? Ou a gente debate muito sobre Sérgio Moro, Dallagnol, ou até outras figuras individualmente que estão aí no cenário político. Mas o verdadeiro adversário não são essas pessoas, porque elas são só fantoches, né? A própria igreja, tá? Assim, o vídeo já ficou muito longo, então eu não vou aprofundar agora nesse momento. Mas a questão das igrejas evangélicas é um tema a ser debatido também, tá? Porque a estrutura atual das igrejas evangélicas neopentecostais, especificamente das neopentecostais, elas também são favoráveis à manutenção do golpe, né? Mas eu vou deixar para debater isso em outro momento, tá? Porque isso envolve uma série de outras coisas, né? A nossa cultura atual, ela é uma cultura cristã, né? Então existe uma parcela dessa cultura cristã que ela está a favor do golpe, embora tenha também uma outra parcela que está começando a despertar contra o golpe. Mas isso é um tema que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Aqui o que eu quero concluir então é que será que o Lula vai ser libertado? A repercussão está grande. Não é impossível, mas eu estou cético com relação a essa possibilidade. Será que o golpe vai ser derrubado? Será que a direção dos eventos vão mudar de forma definitiva? Na minha opinião, ainda não é o momento. Não é agora, tá? Pelo contrário, tá, gente? Assim, quem assiste meus vídeos de previsões sabe. Eu já falei que o ano de 2020 pode ter até um aprofundamento do conservadorismo no país e um aprofundamento da crise. Porque tudo que está sendo feito agora de destrutivo no governo Bolsonaro vai ter impacto, né? Vai começar realmente a aparecer no ano de 2020. Então se preparem para o ano de 2020 porque vai ser um ano muito difícil, muito complicado. Vai ser um aprofundamento da crise, né? É muito triste ter que falar isso, porque atualmente a gente já vê pessoas perdendo emprego, né? O número de pessoas desempregadas, o número de pessoas passando dificuldades já está bem grande. Todo dia eu recebo notícias, né? Mostrando isso. Então está difícil para todo mundo. E de repente ter que falar que em 2020 ainda vai ficar pior, segundo as técnicas de previsão, não é algo agradável, né? É algo muito triste. Mas por isso que eu sou muito cético com relação a alguma mudança muito positiva agora. Mas a luta tem que continuar, tá? Assim, a resistência que a esquerda está demonstrando, ela é importante. Eu acho que a esquerda está fazendo bastante barulho e está indo pelo caminho correto. Eu só acho que tem que ter mais união. Tem que ter mais coesão dentro do movimento da esquerda. A luta entre petistas e seguidores do Ciro Gomes ou do PSOL não é uma coisa positiva, né? Tem uma parcela da esquerda que está querendo segregar os movimentos identitários, isso também não é uma coisa legal, isso divide bastante a esquerda. Eu vou no futuro fazer um vídeo detalhando mais esse problema, tá? Assim, a solução passa por uma união mais coesa da esquerda, ok? Então, por enquanto, vamos continuar na luta, ok? Então é isso, gente. Falei bastante e vou me despedindo por aqui, tá? Continuem acompanhando o canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no botão de sininho para não perder nenhuma notificação e vá acompanhando que eu vou aparecer mais vezes tratando de previsões e análises políticas. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!